fim da campanha de Ruth e Boaz. É uma honra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Abre já aí a Bíblia no capítulo de Ruth 4 e deixa aberto. Amém? Vocês vão ter muitos testemunhos. Sabe por quê? Os que crê verão a glória de Deus. Amém. Quem já achou? Amém. Aqui vamos falar do amor de ambos. O que é o amor de ambos? O amor de Noemi, de Ruth e Noemi. Vamos estar falando do amor também de Ruth e Boaz. Resumidamente, de tudo que foi pregado aqui. Amém? Amém. Mas o crucial aqui não vai deixar de estar falando de Ruth. Amém? Vamos lá. E Boaz. Então vamos lá. Vamos ler no versículo 14. Ruth 4:14. Vamos ler o 14 e o 16. O 14, o 15 e o 16. Amém? Amém. Diz assim. Vamos lá? Então, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje te dar remidor, né? Remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A fama dela foi longe. Até o dia de hoje é falado. Amém? Amém. E o 15. Ele se será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama e deu a luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E que amor grande, hein? Oh, poderoso, hein? Vamos lá? Noemi tomou, 16. Noemi tomou o filho e pôs no seu colo, e foi a sua ama. Amém? Amém. Então aqui já mostrou como foi a história de Noemi, o amor dela e o amor e o respeito de, resumidamente, já falou aqui do amor também de Ruth, ao enterro do filho, ao enterro, e diz aqui sobre a alma. Se você não se ligou, você vê, não é, neném? Amém, neném? Quando uma pessoa cuida da alma, ela tem êxito. Porque poucas pessoas cuidam da alma dela ou dele. Ela vai em vários lugares. Ela cuida do físico, na academia, ela cuida de ver no salão, mas na alma é poucas pessoas de falar sobre isso, né? E na verdade, nesse termo todinho que nós estávamos falando da campanha de Ruth e Boaz, nós estávamos falando sobre a alma, o amor, o coração, a fé, um tratamento para a nossa vida espiritual. Não estava falando só de vida sentimental, foi um conjunto de assuntos. Então vamos lá? Resumidamente, eu vou dizer para vocês, um grande exemplo foi Noemi, um grande exemplo foi Ruth para nós, um grande exemplo foi Boaz para nós. Amém? Amém. Foi exemplo como assim? Exemplo de fé, exemplo de atitude, exemplo de bondade, né? Generosidade, amém? Vamos lá. Então, dá um tempinho aí
e vou ler aqui para você o que eu escrevi ao respeito dessa passagem. Um grande exemplo, Noemi foi em Israel, até o dia de hoje, uma guerreira, dando o seu melhor à família e não desanimou. Quantas pessoas têm desanimado? Você já observou quem começou nessa campanha e hoje não se encontra aqui? É só para ficar a dica para vocês. Noemi, ela não desanimou. Ela foi perseverante. Foi um exemplo de muita coragem e de fé. Ruth e Noemi foi uma amizade que deixou na história. Hoje pode acontecer? Pode. Pode ou não pode? Pode ocorrer essa amizade. Mas hoje é raríssimo. Mas é um amor genuíno, um amor de respeito, um amor de compreensão, um amor exemplar, de atitude de fé. Quando você vê uma mulher de Deus que tem exemplo, você quer o quê? Quer seguir. Vai seguir quem não tem exemplo? Fracassado? Fariseu? Quem tem exemplo. Ah, é bem casada? Então ela vai me ajudar. Ela prega o que vive? Então ela vai me ajudar. Homem de Deus, ele segue homem de Deus. Mulher de Deus segue mulher de Deus. Amém? Amém. Pegou a visão? Então não preciso falar muito não. Aí diz assim, esse livro de Ruth, dos maiores de textos que nós já lemos, a Bíblia está repleta de maravilhas. Mas essa história, para os dias de hoje, é um fato maravilhoso de milagre. No dia de hoje, a história de Ruth e Boaz é um milagre. Quantos casais hoje estão... Resolve. Pode resolver sem parar de falar, né? Aí diz assim... Essa história que houve, que nós lemos, nesses devidos tempos de campanha, que foi quantas? Vê se vocês estão ligados. 12. Nós falamos de milagre, falamos de restauração, falamos de amizade, falamos de fidelidade, de sinceridade, de amor, de união, falamos de várias coisas. Falamos de muitas coisas extraordinárias. Mas para o futuro, temos que viver essa história. Temos que viver na nossa vida na prática. Aí está a diferença. Não basta só ter ouvido, não basta ter aprendido. Chegou a hora de botar na prática. Amém? Amém. Claro que você não vai conseguir colocar na prática tudo no mesmo momento. Em cada detalhe da tua vida você vai lembrar. Não, isso aqui não é legal, isso aqui não é bom. Não, isso aqui eu não vou fazer. Não, isso aqui não agrada meu Senhor. Eu não aprendi assim. Eu aprendi certo, então eu vou fazer certo. Aí diz assim... Esse livro de Ruth fala claramente sobre uma história de devidos relacionamentos. Relacionamento de nora, que muitas pessoas ficam falando mal de nora, você que é sogra. Tem falando de relacionamento de sogra, sendo elogiada pela nora. Tem relacionamento de esposa com esposo. Tem relacionamento de esposo, falando elogio com a esposa. Aqui falou um pouco de cada. Hoje o tema está falando de amor, ambas partes, mas todos resumindo, é um só. Então, para conquistar isso tem que ter fé. Se não tiver fé, você não vai conquistar.
Você vai continuar com os mesmos problemas, com as indiferenças dentro da sua casa. Tem que exercitar a fé. Tem que lutar. Senão não tem resposta. Pensa que foi fácil? 12 sábados, fora as vigílias, né? Que foi resumido em 4 vigílias. Vamos lá. A história sobre Deus também é poderosa. Não só de Ruth e Boaz. Um amor glorioso, e deu o filho dele. Falamos disso no 3 e 1. Pregamos sobre o amor. Que história maravilhosa e de fidelidade sincera e real. Né? Como estamos falando um pouquinho do amor, nada mais, nada menos de falar também de Deus, né? O amor de Deus. Aí diz assim, ó. Deus, ele é fiel. Assim como ele é fiel, faz coisas extraordinárias, ele está sendo fiel com você também. Pela sua fidelidade nessa campanha, você foi fiel a Deus, ele também vai ser fiel a você. Ele vai honrar a tua fé. Amém? Amém. Diz assim, ó. Aqui nós tivemos uma história de antes e depois. E a tua história vai ficar ainda no passado, no presente, ou a tua fé já está para o futuro? Porque se você ficar estacionado no passado, você não vai ter um futuro brilhante. Você tem que desapegar do passado, tem que deixar esse passado para lá. Tem que vencer o passado. É ou não é, pastor? Com certeza. Senão não dá, a história não muda. Fica sempre com as mesmas lutas, mesma vida, se deixar até a mesma roupa. Deus é Deus de renovação. Amém? Amém. Deus é fiel, ele faz coisas extraordinárias. Ele é fiel com quem é fiel. Seu sofrimento, sua alegria, falando de Ruth, seu sofrimento, sua alegria, sua virtude, seus defeitos, tudo isso foi a narrativa das realizações de antes e depois da história de Ruth e Boaz. Mas esse contexto mostra, através desse livro, de Ruth, que Deus, ele foi fiel. A fidelidade não é para todos. Tem pessoas que ela é fiel a Deus, fiel nos seus relacionamentos, porque está no caráter da pessoa e ela quer ser fiel. Tem gente que luta para ser fiel, mas pelo menos está lutando. E tem pessoas que não tá nem aí. Aí fica mais difícil, né? Ela quer que Deus seja fiel a ela, mas ela não é fiel a ninguém. Nem a pessoa que está do lado dela e nem é fiel a Deus. Aí fica difícil. Aí diz assim, ó. Vamos lá? Vamos lá. Lá, na passagem que nós lemos de Ruth, Ruth viveu grandes dramas. Dramas de dificuldades, mas ela não deixou de amar. Passou dramas de chorar, mas ela não deixou de amar. Ela passou por deserto, mas ela não deixou de amar. Ela passou por muita dificuldade, mas ela não deixou de amar Boaz e a sogra dela. Você não pode. Se você me diz pra mim que não ama mais, eu vou dizer pra você que não existe isso. O amor esfria, mas ele não acaba. Como o amor pode acabar, pode se esfriar, missionária Rose? Maus tratos, palavras, atitudes mal dadas, né? A pessoa ferir verbalmente, que às vezes é pior do que um soco. Então, quando a pessoa ela passa por tudo isso, ela fica meia acuada em termos do amor. Por quê? A alma dela tá o quê?
machucada, tá ferida. Aí qualquer situação que ela passa, a primeira coisa que ela lembra é de quê? Das palavras, ela vai se tranca. Aí ela vai se trancando, ela vai se alimentando daquelas palavras negativas, ou ele, e termina ficando o quê? O relacionamento desgastado, cansado, frio, sem graça, sem sal, sem sabor, sem mais alguma coisa aí. Pensa aí, fica a dica pra vocês. Mas o amor não acaba. O amor se esfria. E para aquecer, missionária? Ih, vocês vão aprender tantas coisas nesse 4 em 1 aí de sexta-feira. Isso promete, viu? Vai ser coisa boa. Vai ter até uva. Ô, benção. Olha, Deus é maravilhoso. E fala lá em Cantares sobre uva, tá? Então, vocês vão aprender a adoçar. Como vai adocicar o casamento, adocicar o noivado, adocicar uma amizade? É sendo generoso, é compartilhando, é se doando. Você passa a mudar a situação fazendo o verso. Se aquela pessoa, seu companheiro ou sua companheira só te dá espinho, poxa, meu amigo, a rosa não só tem espinho. Ela tem o quê? Tem as pétalas, né? Então você procura ser o quê? Generoso. Procura você se dar, se doar. Ah, mas é difícil. É difícil, mas eu fiz. Então eu não posso falar pra você uma coisa que eu nunca fiz, nunca vivi. Eu fiz, provei, me doei, me dei e conquistei. E hoje eu louvo e agradeço a Jesus. Então, as durezas das palavras, se você... Uma pessoa está sendo dura com você, você vai ser duro também? O que vai acontecer? Vai acontecer um problemão, né? Aí entra aí o amor de Cristo, entra aí a sensibilidade de... Não, essa atitude não é legal. Essa história de querer dar na cara, querer de passar no rosto o que fez, o que pagou. Que tem gente que é assim, né? Ah, eu paguei. Ai, meu Deus do céu. Eu fiz, eu dei, eu te dei, eu que paguei as contas esse mês. Você não tá fazendo nada. Isso o casal. Aí o que acontece? Chega na hora, vai lembrar de todas essas palavras. Então, realmente o casamento vai ficar o quê? O amor frio. Então, para mudar essa história, senta, conversa, usa a fé e se doe. Porque quando você está se doando, Deus vai fazer aquela pessoa cair a ficha. Porque ninguém é maluco. Como é que eu vou destratar uma pessoa que está se doando, tá me dando carinho, me dando amor, me dando cartinha, me dando bombom? E uma que a Bíblia diz que até os loucos acham o caminho. Pois é. Então, aí é algo de se pensar direitinho. Diz assim, ó. Olha que Ruth era uma estrangeira, mas ela conquistou o amor de Deus. Você tem conquistado o amor de Deus, você tem conquistado o amor do seu esposo, você tem conquistado o Espírito Santo, você tem conquistado o amor dessa amizade que você quer se desenvolver na vida, na fé, você quer desenvolver um ministério. O que você tem plantado? Será que você tem plantado só rebeldia, palavras duras, desprezo? Ah, não manda mensagem, também não vou mandar não. Também não vou mandar nenhum áudio não. Agora pronto. E fiquei enfesada. Vai ficar os dois bicudos. Você que tá brigada aí com a sua amiga, com o seu amigo, esse é o momento, tá? Se é realmente amizade sincera de Deus, faz as pazes. Amém? Fica a dica aí. Aí diz assim, ó.
Deus age na nossa história quando nós deixa a nossa história ser tratada por Ele. Agora, se nós quer a nossa história do nosso jeito, Deus não faz nada, mesmo Ele sendo Deus. Porque a pessoa não dá espaço. É igual eu sou ser humana. Eu estou ajudando uma pessoa, mas a pessoa tranca todas as portas. Ela é não o tempo todo. Não dá uma chance de eu ajudá-lo. Eu vou ter que passar para outra pessoa, ter que ajudar outra pessoa, porque aquela ali não quer. Por mais que eu ame, Deus quer que você dê essa oportunidade para Ele entrar na tua história. Ele entrar no seu casamento, Ele entrar no seu noivado, Ele entrar de você mudar os pensamentos. Não, antes eu pensava em não ter família, agora eu quero. Isso é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim, ó. Ruth quis e conquistou. Boaz quis e conquistou. E você? Vamos pensar. Então diz assim, ó. Ruth e Boaz, eles trabalharam, eles conversaram, teve um diálogo. Como é que você quer uma história sem ter diálogo com Deus? Sem ter um diálogo com o Espírito Santo, sem ter um diálogo com o marido? Tá difícil, tá complicado? Senta ele! Quantas vezes eu já fiz isso, né? E não tem brabeza comigo, não. Vamos conversar. Tá bom, não. Mas aí fala pra uma amiga, né? Aí fala pra uma vizinha. Fica a sua intimidade exposta. E não ganha nada, só ganha mais fofoca com o teu nome. Ainda mais pra parente. Aí que dá ruim mesmo. Aí pronto, vocês chegam num churrasco, numa festinha. Em vez de você ter um lazer, termina saindo de lá estressada. Ou estressado. O babado rola, né? Isso. E fala mesmo. Fala, até aumentam. É mentira ou verdade? Verdade. Então, fica a dica aí pra vocês. Ele concede sabedoria quando você pede. Deus só concede você sabedoria quando você pede a Ele. Pede uma direção, pede sabedoria, pede entendimento, pede equilíbrio, pede uma namorada. Ele aqui pediu só para conversar, passou um pedaço. Foi? Foi não, pastor? Foi só para conversar? Foi só para conversar. Então, da forma que você pede a Deus, o que Ele faz, pastor? Ele dá. Ele dá. E não vai reclamar não, foi você que pediu. Se não pede nada, não recebe nada. Vai ficar anos e mais anos dentro da igreja. Solteirão. E solteirona. E não tem essa história de casar com Jesus não, hein? Na Bíblia não fala que Jesus casou com alguém. Isso é conversa. Eu vou na Bíblia. Aí diz assim, ó. Boaz também foi um exemplo de quê? De amor, coragem e fé. Ele era bondoso. Ele era generoso. Ele era fiel. Ele era fiel até com os empregados dele, não ia ser com a Ruth? Duvido. Observador. Sensível. Tinha sensibilidade para entender as coisas. Quando estava precisando, quando estava para ajudar a Ruth. Oh, muito forte. Então essa história de você falar que é o homem, a mulher tem que se virar, tá errado isso aí, hein? Que história é essa? Se vira, paga você, a conta é tua, a conta é minha. Que história é essa? Que história é essa? Aonde tu viu isso? Onde tu aprendeu? Quando você casa... É espírito de avareza. Quando você casa, você quer dividir a tua cama? Você divide com uma pessoa só, que é o seu parceiro, a
sua parceira, sua esposa ou seu esposo. Quando entra o intruso, você já fica o quê? Fica lá querendo agir. Então, quando você divide algo, você tem que compartilhar algo com seu esposo, sua esposa. Agora, quando você não quer dividir nada, tem casal que não está dividindo nem... Está dividindo nada, mas é nada mesmo. Verdade. Carinho, afeto, carência. Então tudo sem um toque, sem um beijo. Eu conversei com uma certa pessoa, alguns anos atrás, que ela falou que ficou 5 anos casada. Agora mudou essa história, tá? Sem beijar a boca do marido. Falei, o que é isso? Falei, vamos mudar essa história aí. Fomos pro propósito, orientei ela direitinho. Ela venceu. Ela mudou aquela história através da fé. Ah, mas ele não me elogiava. Isso tudo acontecia com ela. Ele chamava ela de gorda. Sem pensar aí, ele falava. Ela foi pra fé. Nós orávamos em cima do... Nós orávamos na ponta do altar. Acabava o culto, nós ia para o altar. Ela jejuava. Acabou o chororô. Agora tá rindo à toa. Amém. Toma beijo, 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 beijo. Tá beijando pra caramba. Amém. Entendeu? Que história é essa, gente? Um casal casado? Que história é essa? Tá repreendido isso aí. Isso não é normal, não. Se você tá com esse dilema aí, vai pra fé. Aceita isso não. Aceita isso não. Tem que mudar esse quadro. Olha, Ruth também mostrou um grande amor pelo Boaz. Com exemplo, com atitude. Ela conquistou. Cara, quando você conquista algo, você dá valor. Qualquer conquista que você já teve aqui, você dá valor ou não dá? Se você conquistou já a pessoa amada, você sempre está valorizando ele e valorizando ela. Agora, quando não é uma conquista, aí, meu filho, fica aí essa história que você sabe aí. Uma vida sem conquista... ela não é valorizada. Tudo nessa vida tem que haver uma conquista. Até uma amizade. Não chega de uma hora para outra, já é amigo, é amiga. Vai conquistando, vai se conhecendo, não é assim? É igual o relacionamento. Vai começando tudo de um quê? De um conhecer, de um diálogo, de um entendimento. E ali vai desenvolvendo. Mas tem pessoas que querem vir, já quer entrar, quer mandar. Tem gente que é assim, sabia? Até numa amizade, ela sabe que ela tem, ela quer aquela amizade pra ela também. Aí ela termina querendo fazer o quê? Discórdia, inimizade, fofoca, até orar contra, misericórdia. Mas quando a amizade foi o próprio Cristo, foi o próprio propósito de Deus, não acaba não. Tá entendendo? Nós estamos falando de amor de ambos, então também estou falando de amizade aqui. Aí diz assim, ó, então não estou saindo do quê? Do contexto. Aí diz assim, ó, vamos ler um pouquinho lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos 8, 28. Para dar espaço para o pastor. Quem está entendendo a visão de Deus nesta noite, diga amém. Amém. Gente, hoje olhando hoje eu vi aquela goiaba, a goiaba bem madura, aquela vermelhinha. Eu lembrei da pregação do pastor falando da manga.
Aí eu comecei a rir, o bom é que ninguém entendeu. Que é bom comer realmente algo que tá maduro e você tá com vontade. Né? Que a pessoa nem oferece, ela vai e come sozinha. É isso mesmo. É desse jeito. Quando tá maduro, ele tá no ponto. Né? Assim tem que ser o relacionamento seu com Cristo, o seu casamento, a sua vida particular, você tem que estar pronto. Tem que estar no ponto. O que está no ponto? Estou pronto porque daí vier. As lutas chegam, mas na hora certa Jesus vai me honrar. Eu não vou desistir. Então, só não pode se precipitar. Se ela fosse para comer, a pessoa fosse para comer a goiaba verde, não ia dar bom. Não ia dar bom. Goiaba verde dá prisão de ventre. Vamos lá, mas tem gente que come, vamos lá. Tem muita gente comendo aí coisa verde. Antes do tempo. Tem que ser fora do tempo a palavra de Deus, né, Bruno? Tem que ser fora do tempo a pregação. A pregação. Tudo tem que ter uma dosagem certa. Aí diz assim, ó, Romanos 8, 28. Aqui vamos falar do amor também, amém? E sabemos, no versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, aquele que são chamados segundo o seu propósito. Nesses 12 campanhas de Ruth e Boaz, Deus viu quem estava no propósito e quem não estava. E aqueles que foram fiéis vão ver o resultado. Hoje Deus escreve uma nova história para a vida de vocês. Na verdade, a narrativa de hoje sobre a respeito de Boaz, de Ruth, Boaz, tanto faz. Eles, nada mais, nada menos, deixou um exemplo de família. Hoje está tão difícil, né? Tiveram seus filhos, né? Tiveram as suas histórias. Tiveram o antes e o depois de uma vida realizada. E sobre algo maior do que isto, é só Deus. Deus está acima de todas as coisas. Abaixo de Deus é família. Quem entendeu? Aí diz assim. Vem aqui. A narrativa de Boaz e Ruth, nós temos aprendido nessa campanha. Todos nós temos, presta atenção, temos uns aqui tem o seu casamento, outros têm o seu noivado, outros têm a sua noiva, outros não têm, mas têm sua profissão, têm a sua fé, mas compreende o que Deus te chama para cumprir hoje, nesse dia de hoje na tua vida. Deus é glorioso, Deus é eterno, Ele quer que você tenha um propósito não só na campanha, você tem que ter um propósito eterno, a sua salvação. Você nunca pode abrir mão da sua salvação. Se algo está fazendo você se perder espiritualmente, deixa para lá. Deixa isso quieto. Eu não vou perder minha vida com Deus, que isso está querendo me tirar da fé, me tirar da presença de Deus. Eu vou deixar isso quieto. E vou agir a minha fé da maneira que Deus vai me mostrar como que eu tenho que fazer, como eu tenho que me proceder. Até para se proceder com algo que você está vivendo, você tem que pedir a Deus direção. Para tudo. Para tudo. Todo detalhe você tem que depender de Deus. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. A partir de hoje,
Dessas simples. As coisas de Deus é simples, tá? Falar do sabonete líquido, que houve algumas censuras, né? Falar da fitinha, da unção. Tudo aqui foi um propósito de Deus, com Deus, você e Deus. Ninguém foi obrigado a nada. Tão certo que nem todos permaneceram. Mas, cada um com a sua fé. Nós temos que ansiar dentro de nós. Vocês sabem que nós temos que gerar dentro de nós? Não é sentimento ruim. É a nossa fé. O que você tem gerado dentro de você? Trabalhado mais. Você sabe que quando eu estava com a vida sentimental bem complicada, antes de ter o meu esposo, eu me alimentava muito lendo a Bíblia. Me alimentava muito. É onde que a maioria passa as batalhas para ler. É ou não é? Você consegue ler um livro, você consegue ler um romance, ler um gibi, uma receita. Mas Bíblia? Até aquela bula do remédio você lê. Consegue ler. Você consegue ler apostila. Às vezes, o livro é assim, ó. A apostila tem não sei quantas páginas. Você consegue ler. Você sabe quando você... Eu sei que você lê a Bíblia? É quando você comenta. Só comenta quem lê. E quem lê e não comenta é porque não deu valor. Só se comenta de algo se você leu, ou se você lê e não comenta é porque você não deu valor. Amém? Amém! Diga amém. E não falam nem amém. Resumidamente, eu pulei algumas coisas, mas depois você entra lá no site. Porque Deus, Ele é Deus, grandioso, gracioso, e chama todos os pecadores para um grande propósito. O propósito de Deus é mudar a tua história. O propósito de Deus é eternidade. O propósito de Deus é ver você feliz. O propósito de Deus é você ter paz. O propósito de Deus não é ver você cabisbaixo. O propósito de Deus é algo que você nem ainda pediu, nem sonha. O propósito de Deus é além do que o homem possa imaginar. Então, se você está passando aquele processo que você não está entendendo nada, tá tudo uma batalha, tá tudo contra. Parece que até o vento tá contra você. Quando você fala, poxa, eu queria um vento, aí o vento some. Aí você fala, eu queria um sol, aí o sol vai lá. Quando olha, não tava com sol? E não, o tempo fechou. Mas de repente, essa maneira que você está é a maneira de preparamento para o milagre de Deus que está chegando. O milagre de Deus não chega tudo pronto. Ele chega quando você não consegue mais resolver mais nada. Quando não tem mais solução. Você senta, né? Para. Quantas vezes nós pregamos sobre isso aqui? Para tudo. Deus. Está nas tuas mãos, Senhor. Quando você não pode mais fazer nada, só Ele pode fazer. Só Ele pode agir, só Ele pode transformar, só Ele pode libertar, só Ele pode fazer o extraordinário. O que você pode fazer é só confiar e crer. Espera no Senhor. Você sabe qual a maior dificuldade de um homem e mulher de Deus? É a palavra espera. Ela não quer esperar para ficar na fila, mas tem que ficar. Ela não quer esperar para ganhar um neném, mas ela tem que esperar. Aí chega na resposta, ela não quer esperar nada, ela quer para ontem. Mas não é assim. Há necessidade de perseverança. Há necessidade de esperar. Espera no Senhor, porque Ele vai realizar o desejo do teu coração. Que tudo aquilo que agrada ao Senhor, não tem como Ele não te honrar.
É honroso você ter o melhor para ajudar na obra de Deus? É honroso. E sagrado o Senhor. Como é que Ele vai dizer não para ti? Mas Deus está preparando, vendo a sua intenção. Ele está vendo se você está pronto para a resposta. Ele está esperando você se desprender. Você já perguntou para Deus no que você está preso? No que eu estou preso? Preso de esperança. Às vezes está preso de esperança. Às vezes está preso no passado. Ruth, para resolver o problema dela, ela não ficou presa no passado dela, não. Porque se fosse, ela ia estar destruída. Vocês precisam saber aonde você está preso. O que prendeu, o que está prendendo você? De você saber a vontade de Deus. O que está te prendendo? É algo que te machucou na infância? É algo que você fez que você mesmo se julga e não se perdoou? Tem isso também, né? Tem pessoa que ela pede perdão a Deus, ela pede perdão com uma facilidade a qualquer pessoa, mas lá dentro ela não se perdoa. Lá no fundo ela não se perdoa. Por quê? Ela acha que ela não é merecedora de ter o Espírito Santo, não é merecedora de ser feliz, porque tantas coisas ruins que ela plantou e fez. Até quando tu vai ficar no teu passado? Mulher, homem, passado, ontem já foi passado. Ontem já foi passado. Do horário de 8h23, que estamos em 8, vamos para 8h24, daqui a pouco isso aqui já é passado. Deus quer que vocês olhem para frente. Você sabe por que muitas pessoas ela param no meio do caminho? Que ela fica remoendo o problema. Às vezes ela não tem nem enfermidade, mas de tanto ela pensar, eu tô doente. Eu tô doente. É mesmo. Eu tô doente. Eu tô sentindo. Tá vindo. Não, tá vindo. Não, tá vindo algo aqui. Eu tô vendo, é um caroço aqui. Será que não nasceu um tumor em mim? Será que não? Aí chega lá no médico. Então vai fazer um exame, o que dá? Porque ela começou a ter o quê? Os sintomas de negatividade, um pensamento e a voz do diabo, e ela começou a crer naquilo ali. Por que não pensar em coisas boas? Por que não alimentar a fé? Por que não dizer que essa situação aí não é nada do que Deus vai fazer? Por que não alimentar a certeza, a convicção que isso aí é passageiro e tudo Deus vai mudar? As pessoas hoje não têm uma vida melhor porque ela vive sempre olhando para trás. Quem olha para trás vira estalda de sal. A vida fica atrofiada, fica parada. Não vai, nada funciona. Casamento não funciona, os filhos não funcionam, a casa não funciona, nada funciona. Profissionalmente não funciona. Tudo fica parado, fica numa mermice. Porque ela não consegue olhar o que está na frente. Deus é Deus daquele que fala, age. Porque clama. Age tua fé, levanta-te. Havia um homem que estava clamando. Deus pediu para ele marchar. Quem foi? Josué, né, amor? Josué, ele ouviu a voz de comando. Qual a voz que você tem que ouvir? A voz de Deus. Se você está ouvindo a voz do mal, vai te deixar deprimido, deprimida, decepcionada, ao ponto de ficar com depressão. Porque a voz do mal é sempre negativa. E ainda usa as pessoas, tá? Pra falar que você tá assim, tá assado, tá cozido. Que você não tem jeito. Que você está esquisito, tá estranha. Se você não vigiar, eles vão conseguir fazer como fez com Moisés. Não entrou na terra prometida por causa da... Ficou ouvindo as lamentações do povo. Até quando tu vai ficar ouvindo as lamentações das pessoas, as pessoas te criticando?
Pare com isso. Ouve a voz de Deus. Ouve a voz do pastor. Ouve a voz de quem está passando o Espírito para você e fala que acredita em vocês. Fica acreditando em pessoas mortas. Acreditando em vozes mortas, em pessoas que não tem fé, não conhecem Cristo. Tem nada para passar. Você já percebeu que quem não tem nada para passar quer sempre falar? Ela quer sempre dar a última palavra. Eu penso assim, minha opinião. Aí ela fala de casamento, mas ela não é casada. Ela fala de transformação, mas a vida dela não é transformada. Ela fala de saúde para as pessoas, mas vive trufiada, vive doente. Muitas pessoas estão vivendo dessa maneira. Ela quer falar, quer apontar, mas não venceu nem a vida própria dela. Então, a partir de hoje, observa quem você está ouvindo. Porque nem toda voz é a voz de Deus. Se Ruth, Boaz e Noemi tivessem ouvido as vozes daqueles que estavam sem estar na fé, eles estavam perdidos. Porque as vozes vêm sempre o quê? Quem está do seu lado, quem está em sua volta. E às vezes é da própria casa. Muitas das vezes é da própria casa. Sangue do teu sangue se levanta contra a tua fé. Para te entristecer, para te botar para baixo, para te apontar, para mostrar que tua vida não tem